Olá, meu nome é Lucas Silveira Svenberg e eu sou aluno de mestrado da URGS. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Uma abordagem de particionamento espectral na evolução da pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Esse trabalho foi feito em conjunto com os professores da URGS, Luiz Emílio Allen e Carlos Robben. A pandemia de Covid-19 vem marcando o ano de 2020 e muitas medidas já foram tomadas por governos mundo afora para frear o avanço da doença. No Rio Grande do Sul não foi diferente. Então, vendo a gravidade da doença, o governo do estado do Rio Grande do Sul propôs um modelo chamado Modelo de Distanciamento Controlado. Nesse modelo, o estado foi dividido em 20 regiões, essas divididas em 7 macro-regiões. Cada município do estado do Rio Grande do Sul está em uma região onde essas são fixas. Semanalmente, o governo do estado atribui bandeiras para cada região, onde todos os municípios daquela região recebem determinada bandeira. As bandeiras podem ser amarela, laranja, vermelha ou preta, enquanto a amarela representa o menor risco e preta o maior risco possível. Cada bandeira acarreta em determinadas medidas. A bandeira preta, por exemplo, acarreta em lockdown, e a bandeira amarela permite mais flexibilização. Visto esse modelo de distanciamento controlado, que olhou para os municípios divididos em regiões, a gente acredita que métodos de clusterização podem ser muito bem empregados neste contexto. Então, vamos entender o que é a clusterização. A clusterização, basicamente, consiste em agrupar um conjunto de dados de forma a manter dados com mais afinidade em um mesmo conjunto e dados com menos afinidade em conjuntos distintos. A gente costuma chamar esses conjuntos de clusters. Então vamos a um exemplo. Aqui nós temos um conjunto de dados, pontos de R2, e nós queremos clusterizá-los em 2 clusters, considerando que a nossa medida de afinidade vai ser a distância. Assim, o que parece mais natural? Que esse conjunto de pontos fique em um cluster e esse outro conjunto de pontos em um outro cluster. Antes de mostrar o resultado, vale mencionar que o que significa uma clusterização ser boa depende de um contexto, e que a clusterização em si não é um algoritmo, mas existem algoritmos que realizam essa clusterização, como, por exemplo, o K-means, que é puramente geométrico, e a clusterização espectral, que olha para o conjunto de dados como sendo vértices de um grafo com pesos. Esse algoritmo espectral tem um componente geométrico, mas ele também olha para os autovetores associados a uma matriz baseada no grafo. Então agora, vamos ao resultado do exemplo utilizando esses 2 algoritmos. Aqui a gente pode ver que o resultado foi o que a gente esperava e que não houve diferença em utilizar o algoritmo K-means ou o algoritmo espectral. Mas será que isso acontece sempre? Aqui nós temos um outro conjunto de pontos que no plano formam 2 circunferências e nós vamos clusterizar eles utilizando os 2 algoritmos novamente. Antes de olhar o resultado, o que a gente espera que saia na clusterização? O mais natural é que a circunferência de dentro seja um cluster e a de fora seja outro. Mas em outro contexto, a gente podia querer outra coisa. Então, aqui está o resultado. Notem que agora houve uma diferença dependendo do algoritmo utilizado. E a gente vê que, pelo algoritmo espectral, a gente obteve a clusterização que, de fato, a gente desejava. Isso se dá pelo fato de que ele não é puramente geométrico. E ainda mais, o algoritmo espectral é conhecido por ter um bom desempenho prático. Aqui está o algoritmo espectral que nós estamos utilizando nesse trabalho. Esse algoritmo basicamente tenta maximizar as arestas dentro de cada cluster. Então agora eu vou mostrar a nossa contribuição original, que foi utilizar a teoria espectral para clusterizar os municípios do estado do Rio Grande do Sul. O nosso conjunto de dados vão ser os 167 municípios mais populosos do Rio Grande do Sul, de acordo com o IBGE em 2019. Aqui nós vemos os vértices do grafo, que são os 167 municípios mais populosos do Rio Grande do Sul. Então, olhem só. Nós vamos pegar aqueles municípios e dividi-los em 20 regiões, assim como o estado fez. Porém, na nossa abordagem, os municípios poderão trocar de região de uma semana para outra. Então, recapitulando, nossa contribuição é que a cada semana nós construímos uma matriz de afinidade baseada na quantidade de leitos de UTI dos municípios. E para essa semana, a gente utiliza o algoritmo espectral para dividir os municípios em 20 regiões. Aqui nós temos a fórmula das entradas da matriz de afinidade que nós construímos semana a semana. Essa fórmula basicamente tenta avaliar a necessidade que uma cidade tem de leitos de outra cidade. Ou seja, quanto maior é uma entrada IJ da matriz, maior a necessidade que uma dessas cidades tem da outra. Os dados utilizados nesse trabalho foram coletados no site do IBGE e no site da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Agora vamos ao resultado. Aqui nós temos o resultado do algoritmo em 2 semanas subsequentes, de 30 de maio a 5 de junho e de 6 a 12 de junho, e vale a gente observar algumas coisas. As clusterizações semana a semana ficaram parecidas, mas nunca iguais. Nesse caso em específico, 32 municípios mudaram de região de uma semana para outra. Mas agora, como é que a gente vai comparar as nossas regiões com as do estado?
Então aqui a gente vai proceder em 2 passos. O primeiro consiste em comparar as bandeiras atribuídas às 20 regiões pré-determinadas, utilizando a fórmula do estado e a nossa fórmula. No segundo passo, dividir o estado em 20 regiões semanalmente, o que eu mostrei 2 semanas subsequentes antes, e comparar as bandeiras atribuídas pela nova fórmula a essas regiões e as 20 regiões pré-determinadas. Vocês podem estar se perguntando, por que não utilizar diretamente a fórmula do governo para fazer a comparação? O problema é que alguns dados relacionados à fórmula são disponíveis de forma regional ou macro-regional e não municipal, como nós precisaríamos. E por isso, a nossa alternativa foi desenvolver uma fórmula alternativa que tentasse imitar a fórmula do governo. Então vamos entender como é que funciona o modelo de bandeiras. A bandeira é baseada em 11 índices individuais classificados em 2 tipos principais: propagação da doença e capacidade de atendimento à saúde, e calculados em um de 3 níveis, dentro de cada região, dentro de cada macro-região e dentro do estado. Para cada índice, 4 intervalos foram definidos, e uma bandeira é atribuída ao índice de acordo com o intervalo ao qual ele pertence. A bandeira de fato atribuída à região é obtida a partir de uma média ponderada das bandeiras atribuídas aos diferentes índices. Então, para esse trabalho, como eu comentei antes, a gente construiu uma fórmula alternativa, em que na nossa fórmula a gente utiliza os mesmos critérios sempre que possível e tenta adaptar os outros da melhor forma possível. Aqui nós temos uma comparação das 2 fórmulas apresentadas. À esquerda, nós utilizamos a fórmula do governo para atribuir as bandeiras e à direita a nossa fórmula. Notem que aqui os números representam a região que o município se encontra, e a cor do vértice é a bandeira que foi atribuída a ele pela fórmula. A gente pode ver que, no geral, as 2 fórmulas parecem se relacionar. Isso é importante para que agora a gente possa comparar as regiões do governo com as nossas regiões a partir de somente a nossa fórmula. Então agora, à esquerda a gente tem as regiões do governo com a nossa fórmula e à direita a gente pode ver as regiões dinâmicas com a nossa fórmula. A gente pode ver que nessa semana, do dia 30 de maio ao dia 5 de junho, as nossas regiões permitiram muito mais flexibilidade, pois tiveram muitos municípios com bandeiras menores nas nossas regiões. Em particular, 58 municípios tiveram uma bandeira menor nas nossas regiões. Na semana subsequente, esse número foi de 42 municípios. Aqui nós podemos ver uma relação de todas as semanas do aspecto que eu acabei de citar. A primeira e a segunda coluna representam quantos municípios poderiam tomar medidas mais flexíveis nas regiões pré-determinadas do estado e nas nossas regiões dinâmicas, respectivamente. Resumindo, os nossos testes sugerem que bandeiras atribuídas pela nossa fórmula estão relacionadas com as bandeiras atribuídas pela fórmula original. E as bandeiras atribuídas pela fórmula original às regiões dinâmicas permitiram uma maior flexibilidade que as bandeiras atribuídas pela nossa fórmula às regiões pré-definidas pelo estado. O que pode dizer que uma abordagem dinâmica das regiões pode ser interessante. Antes de finalizar, eu gostaria de ressaltar que a gente não acredita que as nossas fórmulas são melhores que a fórmula utilizada pelo Estado para atribuir bandeiras, mas as simulações sugerem que a nossa fórmula foi capaz de capturar as principais características da fórmula do governo, com os dados que a gente possuía. A gente também não está dizendo que as nossas regiões são melhores que as regiões pré-determinadas pelo governo, porque a gente sabe que as regiões são fortemente baseadas na forma como o sistema público de saúde está organizado. Mudanças periódicas nas regiões não seriam fáceis de serem implementadas, mas em um contexto de pandemia, as regiões dinâmicas podem adicionar informações para o Estado. Aqui estão as referências utilizadas neste trabalho. Agradeço pela atenção.